Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E o Café com Política continua hoje a nossa série de entrevistas com os candidatos eleitos no pleito de 2018. Estamos recebendo o deputado estadual eleito pelo PRTB em Minas Gerais, Rafael Martins, mais uma vez aqui no nosso Café com Política. Seja bem-vindo. Agora muito deputado, obrigado, né? Agora deputado. E eu quero aproveitar essa grande audiência do Café com Política para agradecer aos milhares de eleitores, aos milhares de votos, essa confiança, né? Por me confiar mais essa missão, né? Esse novo projeto agora na Assembleia de Minas. E eu reafirmo aqui o nosso compromisso de continuar honrando a confiança dos eleitores que nos confiaram esse mandato. Rafael, se é que tem alguém que ainda não conhece em Minas, que é nosso colega jornalista também. Rafael, você vai continuar seguindo também com o jornalismo ou não? Você vai abandonar a profissão, vai ficar só na carreira política agora? Bom, eu sou repórter há 17 anos, né? São 17 anos dedicados ao jornalismo da televisão. Então, o telespectador já se acostumou com as nossas reportagens. E eu digo que a minha vida, ela se confunde com o jornalismo. Então, de forma nenhuma, eu vou abandonar essa profissão. A gente vai conseguir conciliar, porque nós temos feito isso já aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte, tem dado muito certo. Nós temos feito esse trabalho tanto na Câmara quanto na televisão. Eu quero aproveitar também e mandar um abraço para os nossos telespectadores do Alterosa Alerta, da TV Alterosa. Estamos lá todos os dias, 7 da manhã e meio-dia e meia. Então, a gente concilia esse trabalho e é importante a gente permanecer na televisão, por quê? Eu entendo que a gente continua mantendo esse contato com as comunidades, com os bairros, com a população, porque ali nós estamos dando voz à população. Então, se a gente mantém esse vínculo, a gente continua acesa essa chama e a gente continua entendendo a voz das ruas, que é o que a população quer hoje. Ela quer ser ouvida, ela quer que a voz dela possa ecoar, né, nessas casas legislativas. Então, por isso a importância de eu permanecer na televisão e o nosso telespectador pode ficar tranquilo que eu vou continuar na TV. Por causa desse trabalho que o senhor já desenvolve, acredita que o nível de cobrança em relação ao seu mandato vai ser maior do que com outros parlamentares? Porque o seu jornalismo ele tem um caráter de denúncia, né? E às vezes a gente até vê assim o eleitor cobrando, quando alguns conseguem chegar nas casas legislativas, de manter o mesmo nível também agora quando está do outro lado dos microfones. Sabe qual que é o nosso maior patrimônio, Delma? E você é jornalista, você vai saber me dizer isso. O nosso maior patrimônio é a credibilidade. O jornalista, ao longo da vida dele, da carreira dele, ele não acumula outro bem que não seja a credibilidade. Então, acredito que a nossa responsabilidade ela é ainda maior. A visibilidade que nos leva, né, a essa projeção de voto, o que nos facilita, vamos dizer assim, essa visibilidade na hora de uma campanha política, essa mesma visibilidade, ela também reflete na hora da cobrança. Então, o eleitor, ele vai lembrar, sim, primeiro dos comunicadores que ali estão. Por quê? Porque vem na cabeça dele primeiro a nossa imagem. Assim, olha, eu me lembro do Rafael Martins da televisão, me lembro do Mauro Tramonte da televisão, me lembro de fulano de tal, de Beltrano, de Ciclano. Então, a nossa responsabilidade é ainda maior, porque eu defendo a bandeira da credibilidade. Então, ao final da minha vida, e eu acredito muito que o que conta é o final da vida da gente, da carreira da gente, eu quero chegar ao final da minha carreira mantendo esse patrimônio que eu construí ao longo desses 17 anos e que vão perdurar por mais anos, que é a credibilidade. E qual vai ser a sua posição na Assembleia Legislativa em relação ao atual governador, no caso, perdão, ao governador eleito, ao próximo governador Romeu Zema? Olha, a política nova, ela não tem mais espaço para oposição profissional ou para base a qualquer custo, toma lá da cá. Isso aí, para mim, acho que é até assunto superado, sabe? É assunto muito superado, então eu prefiro aguardar para me posicionar. Porque o que for bom para Minas Gerais, é óbvio que terá o nosso apoio, terá o nosso empenho, a nossa dedicação. Agora, o que não for para benefício dos mineiros, nós vamos nos posicionar contra. Então a gente não pode assim rotular, né? Eu acho que a gente não pode limitar a nossa atuação, eu sou base, sou oposição, não, de forma nenhuma. A política nova não tem mais espaço para isso. A gente precisa apoiar, incentivar e dedicar o nosso tempo ao que for bom aos mineiros e nos posicionarmos contra o que não for para benefício dos mineiros. Mas o senhor simpatiza com as ideias defendidas
pelo candidato eleito do Novo, Romeu Zema, principalmente esse ponto, ele defende muitas privatizações, não é isso? Nós trouxemos uma reportagem, inclusive, aqui na Rádio Super, na qual ele fala que vai respeitar a autonomia das autarquias, né? Nesse ponto ele vai manter, mas ele tem falado de privatização em outros pontos, inclusive da possibilidade da privatização do metrô de Belo Horizonte. Essas ideias agradam o senhor enquanto deputado agora? Bom, a privatização do metrô, né, acredito que tenha sido ali uma falta de conhecimento da parte dele, né, porque metrô é um assunto federal. Então, privatização de metrô, embora vá fazer essa interlocução, né, no governo federal, mas isso aí é um assunto a ser tratado em outra esfera. Agora, eu sou favorável, né, a algumas iniciativas, como, por exemplo, eu noticiei hoje no jornal, inclusive, que 97% das estradas em Minas são consideradas ruins ou péssimas. Ou seja, é um diagnóstico grave das nossas estradas. O Estado já provou que não dá conta de administrar, de cuidar, de fazer manutenção nas nossas estradas, tanto federais quanto estaduais, que cortam Minas Gerais. Então, quem sabe seria uma alternativa, né? Entregar para a iniciativa privada as estradas. Nós estamos com a 381 aí há quantos anos se arrastando e matando pessoas. Então, talvez, se nós tivéssemos mais agilidade, uma iniciativa privada, uma parceria público-privada no que diz respeito às nossas estradas, talvez o problema seria mais rapidamente resolvido. Agora, nós temos também um exemplo muito bacana e positivo que acontece em Ribeirão das Neves, da parceria público-privada, né, que é a primeira iniciativa do país de se ter um presídio de parceria público-privada com um grupo administrando, que é um modelo fantástico de administração prisional, que funciona muito bem. Então, por que não? Né? Agora, você entregar 100% da responsabilidade do Estado para a iniciativa privada, acho temerário. A gente precisa avaliar caso a caso. Não dá para você falar que tudo tem que ser privatizado ou nada pode ser privatizado. Eu acho que o equilíbrio é sempre o mais importante. Agora, a gente precisa, e você me perguntava se eu sou simpático, né, ao novo governador eleito, Romeu Zema. Eu sou simpático a toda a oxigenação que venha para a política, sabe? Toda a mudança, toda a renovação. E as urnas mostraram isso. A população, ela deu um recado muito claro nas urnas. Olha, nós queremos oxigenar a política, nós queremos novidade, nós queremos mudança. Ainda que essa mudança não será aprovada num futuro. Mas nós já experimentamos algo que nós não queremos experimentar algo diferente. Esse foi um recado muito claro da população e eu compartilho dele. O senhor concorda com o posicionamento, por exemplo, de que a população mineira não escolheu o Romeu Zema propriamente dito, a pessoa do Romeu Zema, mas sim foi mais um recado contra a velha política ali representada pelo candidato do PSDB, Antônio Anastasia, que apesar de ser muito bem visto no meio político, ele enquanto pessoa, ele enquanto gestor, mas representava um partido que já está há muito tempo aí no cenário. Pois é, olha, as duas coisas valem, né? A população, ela deu o recado dizendo que tudo que estava ali ela não queria mais, é óbvio, né? E a população também votou nas ideias que o candidato apresentou durante a campanha. Acredito que foram os dois fatores que determinaram a vitória dele. A insatisfação da população com o modelo atual e os modelos que passaram, aliado ao programa, né, partidário, político, as propostas apresentadas pelo candidato. Porque se você for desconsiderar as propostas dele, qualquer um outro que fosse novidade poderia ter sido eleito. Né? Nós tivemos outros candidatos também que representavam novidade, pelo menos no cenário como candidato ao governo. Né? No entanto, esses não foram escolhidos pela população. Então, acredito nos dois fatores. A insatisfação do eleitor aliado ao que o eleitor ouviu e gostou. Mas, deputado, o que o senhor poderia dizer agora em relação, se o senhor pudesse, se fosse ouvido pelo governador eleito, qual seria o primeiro passo? Por onde ele deveria começar a arrumar a casa? Equilibrar as contas públicas. Né? O Estado de Minas deve muito. Né? O nosso Estado hoje ele tem um déficit absurdo. Né? A nossa dívida hoje, principalmente com os municípios, é algo extraordinário. Então, se eu pudesse falar com ele, acredito que ele, acho que vai ser a primeira atitude dele, trabalhar em cima das contas públicas. Né? Ele foi eleito prometendo reduzir custos,
e enquanto deputado eu vou fiscalizar isso. Então ele foi eleito prometendo reduzir custos, desinchar a máquina pública, né, para que com isso ele consiga, de alguma forma, mexer nessas contas e pelo menos consiga fazer o repasse dos municípios a partir de janeiro. Né? O que está para trás, acho que vai ter que ser uma renegociação maior, mais abrangente. Mas zerar, né, a vida, começar a vida nova a partir de janeiro e não atrasar salário de profissionais, repassar os recursos aos municípios. Então ele precisa realmente desinchar a máquina, cortar custos, né, gastos desnecessários. Isso aí ele sinalizou que vai fazer. Enquanto fiscal dele, essa vai ser minha primeira atitude também. Eu quero me debruçar nessas contas públicas, eu quero acompanhar isso de perto. Vou fazer isso muito de perto, porque nós precisamos da municipalização. Eu sou um defensor da autonomia dos municípios. Os municípios eles não podem ficar com o pires na mão, dependendo, né, simplesmente as pessoas vivem na cidade. As pessoas não vivem no Estado. O Estado é uma organização, né? As pessoas vivem numa cidade. Durante a sua campanha, o senhor foi procurado por prefeitos fazendo esse pedido direto para que o senhor intervisse a favor dos municípios na Assembleia? Depois que é eleito, depois que está do cargo, não tem isso. Tem que representar o Estado, tem que falar por todos. Mas durante esse período de campanha, que a gente acompanhou todo esse sofrimento dos prefeitos devido à falta de repasses de recursos, o senhor chegou a ser procurado pessoalmente por alguns deles que pediram esse apoio? Não fui procurado por nenhum prefeito. Inclusive, a nossa campanha ela foi feita sem nenhum vínculo político. A gente fez a nossa campanha especialmente ouvindo o eleitor, andando no corpo a corpo. A gente veio para uma campanha com muita simplicidade, sabe, Delma? E a gente veio para uma campanha assim, que a gente foi de peito aberto. Nós não tínhamos grandes grupos por trás, nós não tínhamos e não temos padrinhos fortes, né? Padrinhos que nos levassem a... Então a gente fez com muita simplicidade e o que eu estou dizendo aqui com relação às prefeituras é o que a gente acompanha. A gente estuda muito, a gente lê muito, a gente frequenta muito as cidades, sobretudo aqui da região metropolitana, e a gente observa essa reclamação dos prefeitos. Quando eu vou fazer uma reportagem numa cidade como Santa Luzia, Contagem, que a gente observa que ali tem uma demanda simples para ser resolvida, mas os prefeitos não conseguem resolver por falta às vezes, de ajuda mesmo do Estado, né, de repasse. A gente ouve isso da população, a gente ouve isso das assessorias das prefeituras, dos secretários, dos prefeitos. Então, assim, a nossa profissão de jornalista, ela acaba trazendo elementos para nos ajudar na construção desse nosso trabalho político. Uhum. Deputado, pode até ser um pouco antecipado do que eu vou perguntar agora, mas política já sabe, a gente sempre fica tentando buscar o que tem nas entrelinhas. E a gente já tem repercutido as conversas de bastidores, já pensando no próximo presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa. O senhor já foi procurado? Olha, eu fui procurado pela direção-geral da Casa para conhecer a Assembleia. Então... oficialmente eu estive na Assembleia para conhecer as dependências, para conhecer todo o corpo de direção, né, todas as diretorias da casa. Então já fiz uma caminhada lá por dentro para conhecer toda a estrutura de trabalho. Então essa foi a minha ida até a Assembleia até agora se resumiu a isso. Foi uma ida institucional, foi uma primeira visita oficial como deputado, mas apenas para conhecer as dependências. Essa história da construção da mesa diretora é um assunto que acredito, né, que já deva estar acontecendo sim, né, lá nos bastidores da Assembleia, dos deputados que lá permanecem e dos que foram reeleitos, mas pelo menos para mim, né, e acredito que para os novatos como eu, que são vereadores, que a gente conversa muito, né, entre os vereadores, né, nós que fomos eleitos deputados, a gente se fala muito, a gente ainda não participou diretamente de nenhuma conversa sobre mesa diretora, sobre presidência. Acredito que a gente será chamado para um momento mais oportuno. Deputado, e como o senhor pretende conduzir o seu mandato? Eu me refiro à questão da verba de gabinete. Essa questão dessas verbas extras que os parlamentares recebem sempre são alvos de críticas por parte da população. Qual vai ser o seu posicionamento em relação a isso? Como o senhor pretende, né, administrar o seu mandato? Olha, a gente administra, eu posso dar o exemplo do que a gente já faz hoje na Câmara Municipal de Belo Horizonte. A gente faz um mandato muito econômico, sabe? O que a gente pode economizar,
de recurso público, a gente faz um mandato muito responsável e com compromisso com o recurso público, com o dinheiro público. Então, essa mesma característica nós vamos levar para a Assembleia. É óbvio que a estrutura de mandato, a gente utiliza alguma parte dessa estrutura. Posso dar um exemplo de Belo Horizonte. São 487 bairros que tem em Belo Horizonte. Acredito que muitas pessoas nem sabem disso. 487 bairros. Nós temos hoje uma atuação em pelo menos 150 bairros, enquanto vereador. Então, a gente roda muito por esses bairros. A gente precisa ter uma equipe competente que nos represente nesses bairros, né? Precisamos ter uma equipe que esteja ali do lado das pessoas. E isso envolve uma estrutura de gabinete que a gente precisa utilizar, porque está à disposição para fazer um trabalho que é para a população. Eu costumo dizer o seguinte, que se você não fizer nada para a população, a sua obrigação é economizar tudo. Porque tem muito vereador, e aí vai uma crítica mesmo, tem muito vereador, tem muito deputado que querem zerar qualquer tipo de custo, mas também não tem trabalho. Então, se você não trabalha para a população, a sua obrigação é economizar 100% de qualquer custo. Agora, se você trabalha, se você administra o mandato para a população, se você está perto das pessoas, você tem uma demanda de estrutura de mandato para isso. E é óbvio que você, quando tem responsabilidade, você tem compromisso com o recurso público, você faz um mandato austero, você faz um mandato simples, mas com a infraestrutura mínima para se atender à população. Além dessa questão de economia na verba que o senhor tem direito pelo seu mandato, existe algum projeto, algum trabalho que o senhor já desenvolvia na Câmara Municipal de Belo Horizonte que atendia a esses bairros que o senhor citou agora, o senhor tem atuação em 150 bairros, que o senhor acredita que pode ampliar para o Estado, tentar defender essa proposta na Assembleia Legislativa? Olha, a gente faz um trabalho de muita aproximação. Hoje, além do nosso gabinete na Câmara, a gente tem ainda outros 3 escritórios parlamentares espalhados em Belo Horizonte. Olha que interessante. A população ela não tem que ir ao nosso gabinete exclusivamente para falar comigo. Eu dou atendimento, né, dou plantão, vamos chamar assim, em 3 escritórios parlamentares em regiões diferentes de Belo Horizonte. E vale ressaltar que esses escritórios parlamentares que a gente mantém hoje, enquanto vereador, todos são custeados por mim, com recursos do meu próprio bolso, porque eu invisto no mandato. Então, quando você, como eu volto a dizer, quando você tem responsabilidade, você sabe com o que gastar. E quando pode parecer que não seja um gasto correto, você alugar 3 escritórios, aí eu prefiro pagar do meu próprio bolso, para que não haja margem de dúvida, sabe? Porque a gente investe nisso. Então, agora na Assembleia, o que eu quero fazer? Eu quero pegar cidades de maior relevância da nossa votação na região metropolitana e eu quero montar pontos de apoio, que seriam escritórios parlamentares, nessas cidades que estão aqui ao redor de Belo Horizonte. Porque a nossa grande votação foi BH e região metropolitana. E nelas aqui nós temos uma atuação bem forte, em umas 5, 6 cidades. Então nós queremos fazer o que a gente faz em Belo Horizonte de uma forma maior agora por Belo Horizonte e região metropolitana. Rafael, quanto ao seu partido, qual foi o saldo do PRTB nessas eleições aqui em Minas Gerais? Isso te elevou, né, a sua categoria, digamos assim, o seu poder de voz dentro do partido agora, depois dessa eleição? Na verdade, o nosso partido, o PRTB, é um partido tradicional, né, um partido de muitos anos, só que é um partido que também não alcançou a cláusula de barreira, a cláusula de desempenho. Então, é um partido que os parlamentares dele, né, como eu, não poderão participar de comissões, não poderão integrar bancadas. Por quê? Porque isso está previsto nessa cláusula de barreira, que foi uma emenda, né, nessa mini-reforma eleitoral. Então, os partidos, o que os partidos têm feito? Os partidos que não alcançaram a cláusula de barreira, eles estão se fundindo e criando novas legendas, né, para viabilizar o mandato daqueles parlamentares. Então, eu ainda não tive uma conversa com o meu partido com relação a isso, para saber com quem o partido está conversando, se o partido vai se fundir, se ele vai... Muitos falam, né, que o nosso partido ele é o partido do vice do Bolsonaro. O general Mourão é do PRTB. Então, muitos dizem que o PRTB, por não ter alcançado a cláusula de barreira, ele deve se fundir ao PSL. Então, eu prefiro aguardar... O senhor concorda com isso? Bom, com essa hipótese? Eu preciso avaliar, sabe? Não é nem questão de concordar. O que eu vou ter que fazer? Depois que o partido se decidir,
por qual legenda ele vai caminhar ou com quem ele vai se fundir, aí eu preciso estudar aquela legenda para saber se parece comigo. Porque também existe uma PEC que, se por acaso o seu partido se fundir com outro, ele for agrupado a outro, que também não está de acordo com o que você pensa, você também está automaticamente liberado para poder procurar um outro partido que se pareça mais com você. Então não é nem questão de concordar com a fusão ao PSL ou não, sabe? A questão é, depois que o partido se decidir qual caminho que ele vai tomar, aí eu prefiro estudar qual é o partido, entender, né, o estatuto, o que pensa o partido, para depois tomar a minha decisão. Já que o senhor citou o PSL, a gente vai começar um novo momento, né, na política brasileira. Qual a avaliação o senhor faz da eleição do presidente eleito, agora Jair Bolsonaro, e qual é a sua expectativa para a gestão dele? E, claro, já quero que o senhor comente, inclusive, o recente anúncio do juiz federal Sérgio Moro nesse super Ministério da Justiça que está por vir. Tem uma deputada federal, não sei se, agora eu não me recordo se é uma deputada federal ou se é uma senadora, que disse que o Bolsonaro marcou um golaço ao convidar o juiz Sérgio Moro. E eu concordo com ela, sabe? Sérgio Moro ganhou muita visibilidade nesses últimos anos por conta da atuação dele na Lava Jato e mostrou muita seriedade, muita competência, muito compromisso. Acredito que é um excelente nome, né? Ele acertou muito nesse convite. Agora, sobre a eleição, né, do presidente Jair Bolsonaro, acredito que a realidade é quase que, guardadas as proporções, é uma realidade parecida com a que acontece no estado de Minas, né? É um recado da população. Nós não aguentamos mais os modelos que estavam, né, que vieram anteriores a esse. Nós não queremos mais o que está aí. Queremos mudar tudo. Então, nessa lógica, Jair Bolsonaro cresceu muito. E você observe que o desejo de mudança da população é tão grande que a campanha dele foi praticamente feita nas redes sociais, né? E ganhou tanta projeção porque a população ela está mais politizada, né? A população ela está mais interessada, está procurando saber mais. Então as redes sociais estão aí para isso. Acredito que nessa mesma lógica de Minas Gerais, do desejo do novo, da mudança, da novidade, Bolsonaro veio. E veio com um discurso que agrada muita população, né? Agrada a muitas pessoas, que é o discurso da segurança pública. Hoje a gente não tem segurança, a gente sai para trabalhar, não sabe se volta, e isso aí, acredito que criou um pânico generalizado na população brasileira, e esse discurso dele veio de encontro a isso. Então ele falou exatamente o que a população queria ouvir. Vamos torcer para que dê certo. Sabe, eu sou brasileiro, eu não torço nem para A nem para B, eu torço para que o Brasil dê certo. E se o Brasil tiver que dar certo com o Bolsonaro, nós vamos apoiar para que dê certo com o Bolsonaro. Se Minas Gerais tiver que dar certo, se tiver que dar certo com o Zema, nós vamos torcer e vamos apoiar e vamos trabalhar para que isso aconteça. Sabe, nós temos que largar as diferenças de lado e torcermos para o maior, para o coletivo, né? Porque nós vivemos no país, vivemos no nosso estado e precisamos que ele dê certo. Independentemente de sigla partidária, de cor de bandeira, nós estamos aí para contribuir para que o melhor aconteça. Ok. Conversamos hoje aqui no Café com Política com o deputado estadual eleito pelo PRTB, Rafael Martins. Muito obrigada pela sua participação, Rafael, e a gente deseja que o senhor faça um bom mandato, afinal, em defesa de Minas Gerais. Com certeza, eu agradeço muito, viu? Agradeço o convite, reafirmo mais uma vez o nosso compromisso de continuar honrando a sua confiança em nosso trabalho. Vocês podem ter certeza que vocês vão estar muito bem representados com o nosso mandato, com responsabilidade, compromisso e para construir, ajudar a reconstruir Minas Gerais, com certeza. Muito obrigado a todos. Bom dia. E o Café com Política fica por aqui. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere o que foi destaque hoje aqui no Super N Primeiras Notícias. É só um instante.